Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Jesus, o Cristo, 7, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 19 de fevereiro de 1970. Na transmissão anterior da doutrina do céu da LBV, despertou nossa atenção este trecho. Deixai que os materialistas envolvam o Mestre numa veste de carne igual à vossa. Por mais que façam, não conseguirão nunca igualá-lo nesta desgraçada era apocalíptica. Quais o sentido e o alcance destas últimas palavras? Não há, nem haverá, por longo tempo ainda, um homem que possa viver a vida de Jesus. Tendes muitíssimo que fazer para chegar lá, principalmente neste fim de ciclo. Podeis, entretanto, aproximar-vos dela. O homem do vosso planeta e todos os espíritos, sejam quais forem, quer habitem os mundos inferiores para um fim de provação ou de expiação, ou ainda para o desempenho de suas missões, quer tenham alcançado os mundos superiores, participarão, já o dissemos e repetimos, da pureza de Jesus e da sua felicidade. Mas em que condições e por quais caminhos? Só mesmo adquirindo a perfeição pela constante prática do amor, que, através de todos os séculos, em todos os tempos na eternidade, é a fonte e o meio de todos os progressos, dá acesso a todas as ciências e conduz a Deus. Nestas frases, Deus é a única potência criadora que reina sobre todos os universos. É o único princípio universal, mas não divisível. Cria, mas não pela divisão da sua essência. Que sentido se deve dar às seguintes palavras: não divisível, não pela divisão da sua essência? Elas encerram a resposta ao dogma das três pessoas,
mantido até hoje pela Igreja. Estas palavras do anjo, versículo 28. O Senhor está contigo. És bendita entre todas as mulheres. Tomadas ao pé da letra e confrontadas com os versículos 31, 32, 33, 34, 35 e 38, justificam a divindade atribuída a Jesus, por efeito da encarnação do próprio Deus no seio de Maria. O homem, como sempre, materializa tudo o que suas mãos tocam. Tirar semelhantes conclusões não é aviltar a divindade? O Senhor estava com Maria, mulher entre todas bendita, por ser ela, entre todas, espírito muito puro no desempenho da sua missão na terra. Eis tudo. Qual despojado da letra que mata, o espírito que vivifica, a significação destas palavras do anjo à Virgem Maria? Versículo 30. Caíste em graça perante Deus. Estás em graça, ou caíste em graça, quer significar apenas o seguinte: obtiveste de Deus a missão que pediste. Qual o motivo destas palavras do anjo à Virgem? Versículo 31. É assim que conceberás em teu seio e que de ti nascerá um filho, ao qual darás o nome de Jesus. Nunciativas de uma concepção material humana no ventre de uma virgem, contrariamente às leis imutáveis de reprodução do nosso planeta, com derrogação dessas leis, quando é certo que a vontade imutável de Deus jamais derroga as leis da natureza, por ele estabelecidas de toda a eternidade, dando isso causa a que aquela concepção fosse pelos homens considerada sobrenatural, miraculosa, divina, como obra do Espírito Santo. Não era ainda conveniente que os homens erguessem o véu que lhes ocultava os segredos de além-túmulo. Convinha que acreditassem na matéria sensível e impressionável, na dor física, para darem valor ao sacrifício. E também convinha, já o dissemos e repetimos, que acreditassem na origem divina de Jesus, exatamente para que se curvassem ao seu jugo, para que a missão do Mestre fosse aceita e suas leis obedecidas. Qual a razão destas outras palavras do anjo à Virgem Maria? Versículo 32. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Era necessário um fio que ligasse as promessas do Antigo Testamento e as interpretações que lhe tinham sido dadas às necessidades do momento. As promessas feitas para o futuro. Constituiu esse fio o parentesco aparente por descendência de tribo. Eis porque José encarnou na tribo de Davi e não em outra. Tudo é concatenado nos desígnios do Senhor e nos acontecimentos sucessivos que preparam e efetuam em cada época de transição o vosso progresso e a obra da regeneração humana.
qual, tirado da letra, o espírito, o significado dessas palavras. Versículo 33. E o seu reino não terá fim. Não terá fim, porque o vosso Salvador vos há de levar à perfeição. Não é Jesus o emblema da perfeição? E o seu reino não estará eternamente firmado quando a houverdes atingido? Sem dúvida, seu reino não terá fim.